Seja muito bem-vindo ao Family Business Voice, um espaço de escuta, de aprendizado, de troca de experiências, de cases, de protagonismo. Hoje vamos trazer uma grande amiga que eu admiro muito, também foi colega minha de INSEAD, Mariana Moura, que hoje vive também as dores, os conflitos dentro de uma empresa familiar, mas passou por todas essas etapas e hoje, né, como herdeira executiva e conselheira e pesquisadora, ela é doutorada pela University of Access e mestre pela INSEAD, mesmo curso que nós fizemos pelo mestrado que nós escrevemos, inclusive um livro, e ela vai poder falar um pouquinho sobre isso. Mas, acima de tudo, é uma grande estudiosa e profunda que ela se chama, que chama nas organizações de invisível nas organizações. Vice-presidente do Conselho de Acionistas do Grupo Moura e fundadora da Evoa Academy. E ela é coautora do livro que eu mencionei, Supergovernança, e uma das vozes mais respeitadas do Brasil quando o assunto é equilíbrio entre afeto familiar e o resultado do negócio. Mariana Moura, é um prazer ter você aqui no Family Business Voice, você que compartilha também de trazer toda essa sua esse autodesenvolvimento, autoconhecimento para ajudar outras famílias empresárias a também se perpetuar e traz como exemplo também o papel que você tem de liderança dentro da sua família, né, empresária, que é a Baterias Moura. Então, queria te dar as boas-vindas e dizer que é uma honra ter você aqui, também uma colega de trabalho e grande incentivadora das famílias empresárias do Brasil. Bem-vinda. Ô, Nelson, muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, de verdade, é um prazer poder conversar aqui com você, trocar ideia, a gente que né, tem tanta afinidade aí, descobrimos juntos ali o mundo invisível das empresas, das organizações, e acho que quem faz esse programa que a gente fez no INSEAD termina criando uma afinidade meio imediata, né? É um programa que na época eu fiz, eu lembro que inclusive eu comecei com o crachá lá, com o nome da empresa, né? E depois do terceiro módulo eu mudei e constituí a minha própria empresa, que eu estou vendo também que você passou por esse processo de transformação, né? Que é isso que eu queria até te perguntar, como é que foi essa transição desse esforço, né, de ter passado também por dentro da empresa e partir para esse mundo acadêmico e usar toda essa experiência agora para ir para o mundo também da consultoria, ter escrito um livro. Queria que você contasse um pouquinho dessa jornada e um pouquinho também do histórico da sua família, da onde veio, como começou, quantos anos tem a empresa da família, para a gente contextualizar aí o público. Maravilha, acho que eu vou lá atrás, porque aí eu vou fazendo as conexões, Sim. Né? Como você colocou, eu nasci dentro de uma família empresária, né? Meu avô fundou a Baterias Moura, numa cidadezinha chamada Belo Jardim, no interior de Pernambuco. Que legal, sim. Fica a 180 quilômetros de Recife. E a gente tem, que eu digo que é um mito fundante, assim, né, um mito de origem, que é a historinha de que meu avô fundou uma empresa de bateria automotiva numa cidade que só tinha um carro. Essa eu não tinha escutado. Visionário ou doido, né? Poderia, né? Deu certo, aí colocamos ele na categoria visionário. Sim, isso aí. Mas ele começou, de fato, era uma cidadezinha que, se não tinha um carro, tinha dois. Mas, de fato, era uma cidadezinha, uma vilazinha, ali com problemas, assim, de falta mesmo de infraestrutura básica, Sim. de energia elétrica, e ele começou no fundo de quintal, junto com minha avó, né? Minha avó, os dois eram formados em química, minha avó legal, também super estudiosos. à frente do tempo, né? E eles foram, minha avó eles fizeram faculdade em Recife. Meu avô sempre foi de Belo Jardim, nasceu em Belo Jardim, minha avó foi de Recife para Belo Jardim com ele quando eles se casaram. E lá eles resolveram, né, meu avô resolveu começar esse projeto de fazer bateria no quintal de casa. Que legal. E aí ele trocava cartas com empresas americanas para trocar ideia do processo e tal. Então, realmente era uma pessoa
que juntava tanto esse lado de ser uma pessoa muito estudiosa, um leitor, um pesquisador, mas também um visionário, empreendedor. Então, um perfil assim diferente. E aí, a história da empresa... a empresa, a Moura vai fazer 70 anos. A segunda geração teve um papel super relevante no crescimento da empresa. Sim. Então, eu digo que é uma segunda geração cofundadora, né? Eles não pegaram uma empresa já estruturada, eles estruturaram essa empresa, foram responsáveis ali pela profissionalização, pelo crescimento. Então, é uma segunda geração ali bastante relevante na história da empresa. E aí, eu faço parte da terceira geração, né? Lá na década de 90, a segunda geração tomou uma decisão que no Brasil era muito comum naquela época, que era de optar pela família, pelos herdeiros não entrarem no negócio, né? Já foi uma decisão lá atrás. Eles tomar essa decisão lá atrás, que a terceira geração não trabalharia na empresa. E na época, a gente ali... Não existia outros recursos, vamos dizer assim, mais sofisticados de governança para criar ali algo com mais nuances. Então, eles optaram por uma proibição, né, para minimizar ali chances de conflito. Isso. Acho que os desafios eram muito grandes de sobrevivência mesmo, de ter que botar a empresa de pé, e foi essa escolha. Então, eu cresci com essa informação, né? De que a expectativa é que a gente seguisse uma carreira independente. Então, eu nunca trabalhei num cargo executivo na empresa. No dia a dia, sim. Então, ao mesmo tempo, eu tinha ali, né, percebia e convivia com aquela sombra de uma responsabilidade. Eu não conheço nada dessa empresa. Esse ali, ainda nos meus 20 e poucos anos, eu conheço muito pouco sobre essa empresa, e um dia eu vou ser chamada para tomar decisão aqui. Eu vou assumir algum tipo de responsabilidade, eu queira ou não, né? Então, essa sensação de perceber, de precisar se preparar. Então, não só eu, mas alguns dos meus primos também sentiam esse mesmo, né, esse senso de responsabilidade. E 2 tios meus, que estavam menos ligados à gestão do dia a dia, ao dia a dia, começaram a se envolver mais também com esse tema da governança, ou seja, como é que outras empresas familiares se organizam quando elas decidem que a família não vai trabalhar no negócio, né? Que alternativas existem? E aí foi quando, desde muito cedo, eu me envolvi nesse questionamento, e desde dos primórdios eu estava ali, junto nos primeiros passos da nossa governança, na constituição dos nossos primeiros documentos, do Conselho de Família. Então, eu sou formada em Direito, originalmente. Comecei trabalhando como advogada, mas depois passei 10 anos da minha vida no mercado de arte. Então, interessante, eu ia te perguntar depois dessa passagem para fazer essa correlação. Exato. Aí eu morava aqui em São Paulo, minhas filhas eram pequenas, eu resolvi voltar para Recife. Foi nesse momento que eu resolvi reconectar com a advocacia, mas já com essa bagagem que eu vinha trazendo e formando comigo de empresa familiar. E aí eu comecei a tentar ali atuar já, eu estava com 34 anos, ou seja, eu tenho 47, então assim, já tem um bom tempo que eu comecei ali naquele momento a já começar a atender até algumas famílias, e ao mesmo tempo assumir pela primeira vez aí também, mais ou menos nesse período, pela primeira vez o Conselho de Família lá da Moura. Sim. Então fui construindo uma jornada ali ainda mais atrelada à governança, ao direito. Eu sentia falta de um ferramental mais humano. Isso que eu ia falar. Eu tinha as ferramentas da governança, do direito, mas eu sempre tinha a sensação de que a gente estava pesando a mão ali no formal, na solução jurídica, e que os problemas humanos, relacionais... estavam deixando de lado. Ficavam ali e, na verdade, nada era resolvido, porque a gente estruturava tudo nos documentos. Já vinha pronto. Ou quase já vinha pronto, ou era estruturado ali, até formalmente tudo muito
bem feito e tal, mas não dava conta dos problemas, né? Dos conflitos e tal. Então eu Sim. fiquei curiosa, até na época eu nem entendia muito bem o que é que eles iam. Não sei se você também tem essa impressão. O que é que eles vão me oferecer nesse programa, né? Eles Um não mestrado em falavam? Eu mudança. perguntava, eles não falavam também? Era Ou um a gente monte não de entrevista. entendia. Tinha que escrever um monte de redação Nossa, escrevi 30 páginas para poder. para ser aceito. Eles queriam saber um pouco da nossa complexidade como ser, né? Do que a gente trazia de. Eu acho que porque eles mesclam muitas pessoas de diferentes backgrounds, né? Por isso que eu acho que também queria te perguntar essa questão de você ter se envolvido no mundo da arte, né? Então eles põem pessoas de RH, executivos, empresários, e ali dá uma grande sopa de talentos, vamos falar assim, acho que é essa expressão. Porque são pessoas do mundo inteiro ali, né? Muito interessante o que eu vivi também. Mas essa bagagem humanas que você fala, eu percebia muito também que eu li o seu livro, inclusive, eu queria depois a gente adentrar nesse tema, que você fala muitas vezes que as ferramentas jurídicas, a gente tem muitas, né, no mercado, você consegue traduzir para esse juridiquês, até estava aqui antes de você umas grandes advogadas, mas ela também trouxe esse ponto que você falou que era a parte humana, que você tentar trazer as dores, os anseios e refletir nesses documentos formais o verdadeiro desejo e os valores das famílias que estão por trás dos negócios, né? Quando que foi para você, quando você percebeu que havia essa necessidade de ir buscar, até fazendo aqui um paralelo, eu lembro que chegou num terceiro módulo lá, só para fazer uma brincadeira com você, teve uma pessoa que meio que surtou lá, falou assim, onde estão as ferramentas? Ele queria saber onde estavam as ferramentas, falou, não, nós estamos dando as ferramentas para você, só que essas ferramentas que a gente está falando é o que a gente colocou no início da nossa conversa e apresentação, são coisas invisíveis, elas não são tateáveis, e o mundo da governança é aquilo que é difícil você tatear, né, como no mundo financeiro, você não tem como pegar, né? Então eu queria entender quando foi que você entendeu que com essa característica sua de ter tido também uma formação jurídica, mas ido para o mundo das artes, fez com que você falou assim, eu preciso me aprofundar nas relações humanas. Eu acho que tinha, sem dúvida, a minha passagem pelo mundo das artes compõe quem eu sou, né? Sim. Meus interesses, o jeito que eu olho o mundo, né? Eu acho que para mim o que me encantava e me encanta sempre nas artes é exatamente a capacidade de quebrar paradigmas, de fazer a gente enxergar as coisas de um jeito diferente, né? Então, conversar com os artistas, entender um projeto deles, sair de um negócio que não tem aparentemente nenhuma funcionalidade, mas que é encantador e que mobiliza pessoas e aquilo ali, aquele forma de viver, de construir o mundo pela experiência estética, eu acho que foi muito, enfim, é muito importante para a forma como eu vejo a vida, para o que eu valorizo. Sim. Então, acho que isso continua bem marcante. Então, quando eu vou voltar, me reaproximar do direito, e eu tenho essa característica de ser muito estudiosa, então eu fui estudar muito governança. Eu sabia que... Mergulhou mesmo. Então, eu tinha um conhecimento ou seja, eu me dedico à ferramenta, então eu fui estudar muito, então era também a forma de eu encontrar um espaço de contribuição para mim dentro do ambiente corporativo. Sim. Era uma bagagem que eu precisava também adicionar, né? Então foi a forma como eu acessei, vamos dizer, com uma contribuição real ali, um conhecimento numa temática que naquele momento era relevante, era importante. Então esse é meu canal de entrada, mas aí eu percebo que tem alguma coisa faltando, eu não estou dando conta, aquela solução, né, aquele checklist de boas práticas. Manual das boas práticas. Exatamente, aquilo não está dando conta. Os conflitos continuam existindo, as pessoas continuam sem se comunicar de forma adequada, os documentos não parecem revelar o que elas de fato combinaram na mesa. Então, assim, é esse incômodo
E eu acho que no nosso curso lá no ICEAD, e eu me lembrei agora quando você estava me perguntando, aquela frase que a gente ouviu muito, use yourself as an instrument. Tem coisa mais abstrata do que dizer se utilize como instrumento, utilize suas emoções, utilize a sua, né, seus sentimentos, suas emoções, seus instintos, a sua, né, o seu jeito de intervir, enfim, sua liderança. A gente vai aprendendo. Então, eu acho interessante, e o que mais, para mim, eu acho que é mais rico naquele tipo de aprendizado é que você passa 2 anos ali, é como se você só saísse com tocando alguns entendimentos, você começa, que eles vão se revelando para você ao longo da sua vida, né? Verdade. Ou seja, tem coisas hoje, tem fichas que caem hoje, sei lá, 10 anos depois quase. Então, isso. Assim, que eu digo, meu Deus, eu me lembro que no começo, assim como a maioria de nós estudantes, a gente queria uma fórmula, né? De todo jeito que a gente estava ali para decidir. Vocês também pediam? Na minha turma eu ficava pedindo, cadê as ferramentas? Onde estão os instrumentos para que a gente possa aplicar? Exatamente. Então, quando eu ia atender um cliente, normalmente eu me programava muito, fazia muita programação, muitos slides, muitas dinâmicas. Hoje é tão engraçado, porque hoje eu chego, até às vezes faço os slides. Vamos conversar. Mas quando vejo não seguir um slide, é tão bom também chegar nessa maturidade, na conversa, né? Exato. De você segurança também. Exatamente. Que também, óbvio, você precisa construir para depois desconstruir, né? Não adianta começar. Essa frase é muito forte. Desconstruir você para poder construir. Exatamente. Você sabe aquele exercício que me marcou muito? Foi o shadowing, que é aquela... Sim, fantástico. Inclusive essa pessoa que eu fui escolhido para fazer, né, de ir na casa dele, acompanhar no trabalho e tal, ele virou um dos grandes amigos meus e falo com ele até hoje, vem para o Brasil, vou para lá, ele é belga. Eu lembro quando eu estava entrando no programa, eu olhei o perfil das pessoas, né, para ver também quem são, olhava lá o portfólio, o mini currículo. E eu falei, pô, essa pessoa aqui é interessante, ela pedala, ela faz esporte, porque começou ligado no esporte, eu fiz essa... E foi a pessoa que eu, coincidentemente, caí. Eu acho que nada é por acaso, esse programa é meio místico, né, nessa parte aí. E eu lembro que eu nunca tinha feito esse exercício de você observar o comportamento da outra pessoa, mas o que estava reverberando dentro de mim. Porque tinha coisas que começavam a me incomodar, e eu falava assim, mas o que está me incomodando nisso? Aí eu entendi que eram os reflexos, não das ações dele, mas sim o que você falou, de coisas que estavam ali dentro que eu não estava observando. Então, o efeito desse programa, esse exercício, foi muito mais que o que você falou, era dentro de nós do que no outro, né? E como é importante, né, que um consultor se conheça, porque senão ele vai começar a projetar coisas dele no cliente, né? O que eu mais vejo é consultores que vêm se colocando nesse lugar do expert, do quem sabe, de quem tem a resposta. Muitas vezes o cliente é quem sabe o que é melhor para ele. Você é um facilitador do processo. Exato. Então, assim, eu acho que essa posição de expert é uma defesa, é uma forma de você se proteger nesse lugar meio de pedestal, né? E muitas vezes o cliente quer te colocar também nesse lugar, porque ele quer todas as respostas. E você dizer para ele que você não vai dar as respostas, que ele precisa trabalhar nele, junto com você. A resposta está nele, né? Exatamente. Mas eu me lembro também desse exercício, e para mim também foi super poderoso. E eu lembro da dificuldade que é você refletir sobre o que a pessoa causou em você. Exato. E não... Como é fácil a gente partir para analisar o outro, né? Apontar já o dedo. Muito mais fácil. Mas você tem razão, eu uso esse programa até hoje, também foi reflexo do meu livro, né, de estudar, porque o Manfred Kettler de Vries, que foi o idealizador desse programa, o primeiro também módulo me marcou muito, a primeira aula, porque ele vai começando a trazer os líderes da humanidade lá atrás, ele vem trazendo depois para o mundo contemporâneo, o mundo moderno, e apontam várias pessoas que inclusive a gente achava que eram grandes líderes empresariais e que eles falavam que no fundo o mal das organizações no século XXI era o líder narcisista. Eu nem entendi, eu falei, o que esse cara está falando, líder narcisista? Depois eu fui entender que realmente muitas das nossas ações não tinham nada a ver com, como você falou, boas práticas ou decisões racionais ou em relação a um planejamento estratégico, mas sim voltada naquilo que a pessoa
era como, né, pessoa e muito baseado nos impactos da infância, na formação, no relacionamento com os pais, com o ecossistema que ele estava inserido. E esse programa, ele fez a gente primeiro nos entender, que é o que você falou muito bem, depois você se entende como indivíduo, como é que você age, por que você age da maneira que você age, depois é você dentro do seu núcleo familiar, aí o seu núcleo familiar dentro da sua família, né, que aí você tem que se relacionar com os outros núcleos, a família em si dentro do negócio, que é o que você estava explicando, que muitas vezes tem muitos anseios ali que a gente não consegue mapear num documento, e depois a empresa com a sociedade. A gente nem imagina o impacto também que a empresa gera. Falou, seu avô começou lá numa cidadezinha, mas olha quanto hoje milhares de empregos e toda a comunidade que ele impacta de forma indireta também, né? Direta pelos colaboradores e indireta pelas empresas prestadoras de serviço. Então esse programa também foi muito forte para mim, porque eu não imaginava que ia aprofundar tanto no meu entendimento, eu como ser humano, né, como eu agia. E tem momentos ali que você entra até em desespero, né, porque você fala assim, você praticamente se desnuda, né, fica muito vulnerável. Perfeito. E aí você enxergar suas falhas... Tem momentos de dor mesmo, né? E grande maioria dos professores são psicólogos, né? Voltados para negócio. Impressionante. E fez eu entender muito de como eu tinha começado a minha carreira de trabalho. Mas me conta assim um momento que foi realmente marcante para você e da onde veio esse insight, já trazendo a questão do livro, que eu estava falando, que eu achei muito interessante, que você coloca ali o livro, que é o excesso de ferramenta, né? Porque às vezes acaba matando essa criatividade que você falou, essa comunicação, essa fluidez. Perfeito. Quando que foi esse como é que fala, wake up call ali que dá, né? Foi, eu lembro que a gente tem todo aquele dilema de escolher o tema da tese, né? Nossa, isso foi duro. Que esse é uma fase dura, né? E eu não sabia exatamente o tema que eu queria, mas eu sabia o incômodo. Eu percebia que quando eu conversava com as famílias empresárias, eu sentia um certo mito em torno da governança. Teve uma época, 10 anos atrás, que governança era o nome da vez, né? Tudo se resolvia com governança. E o que eu super valorizo governança e acho, enfim, é fundamental a gente ter noções de governança e isso é indiscutível. Mas quando uma determinada ferramenta ela vira meio mágica, meio super poderosa, que vai resolver todos os seus problemas, eu acho que a gente precisa começar a olhar assim com mais atenção. O que é que está por trás disso? Então, quando eu ia conversar com as famílias, eu percebia, primeiro aquela história de que as empresas familiares só duram 3 gerações, que somente... Isso me marcou aquilo muito ali hoje está sendo desconstruído, mostra claramente que essa pesquisa não tinha aquele intuito. Na época eu fui ler a pesquisa original do John Ward, já identifiquei que a pesquisa não era sobre... Não era isso, a pesquisa é uma pesquisa fantástica, mas a pesquisa não era sobre isso. O próprio John Davis fala que se você olhar a família como empresária, ela cai por si, porque a família ela é longeva sendo empresária. Exato. É que às vezes o negócio tem um ciclo de vida, exato, né? E nenhuma dessas pesquisas que falam sobre a longevidade da empresa familiar, elas são comparativas. Às vezes não existe nenhum estudo, quer dizer, agora existem, e os que existem, comparativos, mostram que a empresa familiar dura mais, inclusive, do que as empresas não familiares. Correto. Que elas são mais resilientes. Então, assim, criou-se esse mito, e eu brinco que foi para vender consultoria, e para vender solução pronta, de prateleira. Então, você tem um grande... Qual é o maior medo da família empresária? Perder tudo. O fracasso. Isso é um medo, um pavor. Qualquer pessoa que nasceu numa família empresária sabe que a gente sempre vai ouvir isso. Não é? Pelo menos a minha tinha muito essa coisa do fantasma, de perder tudo. Acho que todas. Viu? Também acho que todas. Então, a gente tá sempre com ficam nesse peso. Porque o seu avô construiu, do seu zero, pai e tal, vocês não dão valor. Exatamente. Então, põe pavor na gente. Então, a gente vai criando ali um medo muito grande do fracasso e, ao mesmo tempo, com esse medo, uma responsabilidade muito grande para combater essa possibilidade de fracasso. Ou seja, temos uma fórmula de longevidade, é tudo que a gente quer. Você diz assim, faça esse checklist, cumpra isso aqui,
que você vai ser longevo, que vai dar tudo certo. Então, Sim. o que eu percebi foi que era essa a mentalidade que estava, que eu conseguia perceber nas conversas. Ou seja, eu faço um checklist, eu tenho não sei quantos conselhos, não sei quantos comitês, não sei quantos documentos, Tá tudo certo. eu vou ter minha empresa longeva. Agora, nesses fóruns, vocês conversam de verdade? Nesses fóruns, vocês Ótimo. se ouvem? Vocês endereçam temas desconfortáveis, vocês falam sobre o futuro, vocês falam sobre o contexto, vocês questionam seus próprios paradigmas, vocês têm pessoas aqui que incomodam, que pensam diferente de vocês. Então, assim, não tem, sabe, não adianta botar em pé uma estrutura de governança perfeita, ou seja, a supergovernança, que é o que eu chamei, né? Sim. Que não, isso não vai dar conta. Então eu acho que hoje, 10 anos depois, mais ou menos, de quando eu estava publicando, acho que 10 não chega a isso, mas há uns 7 atrás eu publiquei o livro, eu acho que essa discussão já é bem mais ampliada. Você vê hoje que começa a se falar da importância de trabalhar grupos. A gente não adianta juntar um monte de experts que você vai ter um bom conselho. Isso não é verdade. Você vê agora a quantidade de cursos que tem né, para montar um conselho de alta performance, que é exatamente a linha do que a gente aprendeu lá no INSEAD. A gente tem que aprender a ouvir, a gente tem que se conhecer, a gente tem que entender as armadilhas que acontecem no movimento de grupo. Então, eu acho que hoje eu vejo que existe um ambiente mais fértil para também trazer essas outras camadas, porque as pessoas já perceberam que não vai ter uma fórmula pronta para garantir longevidade, né? Mas você tem um checklist aqui, você diria que se não tem esses itens, é morte súbita para a empresa familiar? Você diria que tem algum que fala assim, não, esse é imprescindível, que se não tiver... Eu vou um pouco na linha do que eu acho, do que eu vejo hoje, que é muito importante, certo? Sem falar em governança, porque eu acho que isso aí, de fato, ter uma noção de governança, entender a lógica por trás do sistema de governança, eu acho que, sem dúvida, é fundamental. Até para você poder separar com clareza os papéis, você poder ter conversas adequadas em fóruns diferentes. Acho que isso é como uma condição básica, né? Mas não é um checklist, ela tem que ser de verdade. A governança ela tem que existir como fundamento, como princípio do nosso funcionamento. E não como, sabe, essa coisa do manual. Então, isso, sem dúvida. Uma coisa que eu acho muito importante é a gente trabalhar a consciência da complexidade que é tomar decisão e viver em grupo, sabe? E como é que a gente se comunica de uma forma adequada? Porque eu acho que a gente acha que sabe, que nasceu sabendo, sabe? Não é uma coisa que a gente estuda, que a gente experimenta, que a gente ensaia, e eu acho que comunicação a gente não nasceu sabendo. A gente, principalmente no ambiente de família, a gente traz um monte de padrões e vícios que a gente não se dá conta e que atrapalha, na maioria das vezes, uma comunicação mais clara, mais direta, que no ambiente de negócios isso pode ser bem prejudicial, sabe? Então, aprender a se comunicar de forma mais intencional e não como algo que eu nasci sabendo, mas assim, como é que eu de fato tomo consciência do que é uma comunicação efetiva, de como é que eu me comunico de uma forma mais clara. Você está falando, eu estou lembrando que eu saí de lá que eu escrevi um paper falando dos principais desafios da família empresária e coloquei os 5 Cs, né? E o primeiro C era comunicação, que era o principal desafio de você saber como se comunicar. Porque eu lembro bastante daquela aula do Randall Carlock, onde ele mostra o genograma e ele tem aquela figurinha da família, né? Que ele fala que a família é a nossa primeiro contato com uma organização. Então é como a gente começa a se colocar no mundo, né, de forma a se expressar e a colocar nossos desejos ou anseios ali. E dependendo do genograma, você aprende, você cria um padrão de comportamento diferente do seu irmão, né? Então ele explicou lá das características do filho mais velho, do filho do meio, filho caçula, filha mulher. E aí ele fala que a gente vive
a gente é criado pela mesma família, mas como se tivesse sido em diferentes famílias, porque cada um tem uma característica e um padrão de comportamento diferente um do outro. E aí ele explica que isso reverbera, isso impacta diretamente no dia a dia dos negócios. Então aquela relação que você tinha com seu irmão, aquela briga que você tinha talvez com a sua irmã, da boneca, não é minha, tal. Aí você já leva isso para a reunião de conselho e fala assim, não, você roubou a minha boneca. E aí aponta o dedo na reunião. E ele explica por que foi a maneira com que a gente aprendeu a se defender, né, com o mundo, e também a chamar a atenção dos nossos pais, pelo amor, né, pelo reconhecimento, que é a palavra que ele usou, e como que isso impactava nos negócios. Aquilo fez um barulho na minha cabeça, falei, não é possível, é verdade. A gente não precisa ir tão longe, como você falou, e olhar essas ferramentas. Claro, tem que ter a estruturação bem feita, mas era muito mais importante olhar as relações e colocar isso de forma com que cada um pudesse ter uma voz, ter um espaço, ser tratado de forma justa, igualitária, para pelo menos botar todo mundo na mesma página, né, Mariana? Porque sem isso a conversa nem avançava, né? Perfeito. E você veja que comunicação, quando a gente fala de comunicação, tem tudo a ver com emoção, né? Exato. Porque se comunicar sem emoção, quando eu tô tranquila, tô bem, Ok. todo mundo se comunica, todo mundo diz o que quer, a gente se expressa bem. Agora, quando a gente é tomado por uma emoção, é onde a gente tende a perder a nossa assertividade. Seja para algumas pessoas não conseguindo se expressar, preferindo se silenciar, ou tendo dificuldade de se expressar, para outros agindo de uma forma mais agressiva, partindo para uma agressão, né, para uma briga. Então, é quando as emoções tomam conta, né? E não tem nada errado com as emoções. Acho que é exatamente nesse momento em que a gente tem ali uma oportunidade de olhar o que é que eu estou sentindo. Será que, Por que eu tô sentindo será que é isso? ciúme o que eu estou sentindo da minha irmã e eu estou boicotando o projeto dela por conta da história que eu vivi com ela na infância? Ou eu, de fato, não gosto desse projeto por uma questão... Então, assim, eu acho que é nessa hora que eu estou fazendo isso para agradar meu pai, ou eu estou fazendo isso de fato porque eu acredito nesse projeto, porque faz sentido para mim. Eu estou disputando esse espaço, ou eu estou pegando essa briga com meu primo aqui para mostrar que eu sou melhor, ou para contribuir de fato para um argumento, para uma discussão mais rica. Então, assim, eu faço muito esse exercício com as famílias e eu vejo quanto é difícil. É sempre difícil para mim também. Sim. Sempre. Por mais que eu trabalhe, quando eu sou tomada pelas emoções, é sempre muito difícil. Então, assim, a gente sempre faz um combinado, a gente fala sobre os padrões de comportamento, aí estamos de comunicação na família. E aí as famílias normalmente conseguem identificar onde é que elas travam. Elas sabem. Aí a gente escreve. Então, o que é que a gente vai fazer diferente? A gente vai começar a conversar agora sobre um tema sensível. O que é que a gente vai se comprometer a fazer diferente? A gente bota lá, anota, escreve, todo mundo trabalhou. Tá combinado. Vamos fazer assim, assim, assado, combina como? Na prática. Na hora, quando as pessoas são tomadas, elas esquecem completamente. É instintivo, eu acho que é inconsciente. É muito forte, é inconsciente. E aí, eu nem sei se eu entro nessa seara, porque é meio polêmica, mas polêmica é divertido. Bom, vamos trazer assuntos complexos aqui. Essa é o momento de provocar aqui. Não, porque a gente, no INSEAD, a gente usou a lente psicodinâmica sistêmica, Sim. né? E hoje tem se utilizado muito da teoria dos sistemas, por meio daqueles processos de constelação para tratar famílias. O que eu fiz também, muito bom. O que é uma ferramenta que pode ser muito boa, porque de fato é sistema familiar, Sim. mas que me preocupa quando aquilo ali é utilizado como se fosse para gerar uma verdade, sabe? Porque como se você utilizar a constelação e qualquer ferramenta de sistema familiar para gerar insight, para gerar reflexão, eu acho que isso é super rico. Se o que foi vivenciado pela família, e o facilitador, quem estiver conduzindo o processo, apresenta aquela vivência, aquela experiência como a verdade, como se fosse uma imagem da verdade, isso me preocupa, porque aí você cria um dogma, não, foi assim.
é assim. Eu acho que isso não ajuda, sabe? Então, trouxe esse tema do sistema familiar, porque quando a gente está falando dessa comunicação, e quando você é tomado por essa emoção, é um processo inconsciente ali. Você entrou no padrão, né, de se Padrão de comunicar daquela comportamento forma. que Exatamente. você age e você muitas vezes, você falou, vem de forma inconsciente. Eu fiz essa constelação familiar, o que é importante você ter falado isso, porque trouxe para mim uma revelação que eu não entendia sobre o padrão de comportamento da minha família. Então havia uma dificuldade ali de falar, muitas vezes era de forma agressiva, e eu não sabia de onde surgiam os conflitos, né? Por quê? Então eu fui tentar usar a constelação para tentar quebrar esse padrão. E o que eu descobri é que eles saíram, a gente tinha uma história de que veio imigrante de uma forma e eles vieram de outra forma, porque foi uma questão de perseguição na época política. Então apareceram ali no sistema as mulheres ali sendo muitas vezes vindo para cá de forma muito abrupta, largando tudo para trás, a família, já estavam casadas, vieram para cá num país que era desconhecido, então foi meio que forçado, então criou-se traumas, né? Isso vem para as próximas gerações, você nem sabe, está dentro do seu DNA, né? Do que você é. Mas isso trouxe informações importantes para a gente entender de onde surgiam os conflitos, e não para usar aquilo como você falou, é assim, então tem que ser assim para sempre. Vai ser assim, não tem como mudar. Não, eu entendi por que tinha essa origem de muitas vezes uma resistência, alguma coisa, porque estava lá marcado, né? Mas você pode construir agora uma história diferente, sabendo dessa informação. Uma das formas de você ajudar uma família, né, um sistema, uma organização, de uma família, de um grupo, a mudar, é ele poder se ver. Ou seja, é como se você primeiro precisasse ampliar o seu entendimento sobre esse sistema. Como é que ele funciona? E é difícil, porque você está inserido no sistema, então você não consegue perceber. Então, às vezes, utilizar de uma ferramenta, seja de uma constelação, seja, às vezes, no SEAD a gente dava muito ferramenta do desenho, né? Então, são formas de você chegar em informações que você não está querendo enxergar, por várias questões também ali do próprio sistema. Então, você chegou numa reflexão, né, coletiva, provavelmente, que trouxe uma informação para o sistema de vocês que vocês nunca tinham pensado sobre, e que era tão importante para entender certos padrões, né? Verdade. Eu também pensei, engraçado, recentemente sobre isso também, mas minha bisavó, ela veio também de Portugal prometida, e ela era apaixonada por uma pessoa em Portugal, e ela foi colocada teve que novinha no navio por um mês, para um país que ela não sabia o que era, para casar. Que ela ia encontrar. Então, assim, isso tá na nossa história. E eu ouvia, vovó Zezita era muito chata. Como é que a pessoa podia ser legal? Né? E eu passei a minha vida ouvindo isso, sabe? E ninguém, acho que ninguém tinha... Eu via essa história de que ela tinha sido trazida de Portugal, mas não com o grau de consciência do que isso significa, né? A gente simplifica uma história que ela é muito mais densa, né? Exatamente. É igual descascar cebola, você tem que ir, né, tirando essas cascas para chegar ali no miolo para ver o que realmente pega, né? Ou não, assim, a gente não seguiu nem o roteiro. Não faz mal, né? Porque eu tô só olhando aqui o que a gente pode continuar falando, porque a conversa tá mais interessante do que o roteiro. Agora, você... Depois desse programa que você fez, você já conseguiu se entender muito também como pessoa, como empresária, e aí você veio para o mundo também da consultoria, como eu fiz, ou você já tinha montado na época a sua consultoria? Então eu queria entender se foi logo depois, como eu, por exemplo, eu saí de lá já com a minha ideia de montar a consultoria, montei o fórum também, foi quando eu tive esse aqui, se falar aha moment, né, que é isso que eu quero fazer, e como esse trabalho que você também faz dentro da sua família com as gerações novas. Eu estou curioso para saber como que você está lidando com esse processo com a terceira e quarta.
Maravilha. Não, eu fui bem parecido com você. Eu também saí de lá eu já estava ensaiando uma consultoria quando eu fui para lá, e Tá, eu tinha acabado de sair de um escritório de advocacia e criado meu CNPJ, vamos dizer assim, quando eu fui para o INSEAD. Então eu fui essa fase de transição de carreira mesmo. Eu estava dentro do escritório de advocacia como se fosse a célula de governança. Mas lá eu tá. ainda era usando meu AB e tal, então não era ali, eu ainda sentia que ali era um espaço de transição mesmo. Então, eu acho que o INSEAD me ajudou nessa reformulação. Então, eu saí de lá com mais consciência do quanto eu queria também me envolver na Moura. Acho que isso também, para mim, era sempre um dilema, porque às vezes você fica Pôr um ali. pé ou não ali. Quantos pés? Bota os dois pés, bota um pé, até onde eu vou, né? Então, assim, o que é que eu realmente posso contribuir aqui? Onde é que eu deveria preservar um espaço? Então, teve um insight para mim lá que um dos professores, o Eric, me falou que ele percebia que meus olhos brilhavam quando eu falava sobre projetos que ele chamou assim do meu own territory, meu próprio território. Você Ou se seja, apropriava mesmo de quem é você. dali onde eu botava, imprimia minha identidade, eu Tá. tinha uma liberdade diferente. Então, assim, e eu me reconheci muito naquele facilitação dele ali, e porque, de fato, isso sempre fez muito sentido para mim. Então, eu sempre tentei e tento preservar esse espaço, ou seja, me gratifica muito também esse espaço de contribuição na Moura, de influência, de participação ativa. E hoje eu estou mais em paz com esse meu desejo mesmo de ocupar um espaço de poder, de ocupar um espaço de influência. Acho que isso também foi um trabalho ao longo da minha vida. E talvez tenha, assim, a ver com o fato de eu ser mulher. A gente tem, não quer dizer, eu vou falar por mim, né? Acho que senti ali mais dificuldade de aceitar esse desejo de ocupar um espaço de poder, sabe? De dizer, não, isso aqui é uma coisa que eu quero fazer, que eu intenciono, é um espaço que eu quero ocupar. Então, reconhecer isso e ficar, assim, confortável, vamos dizer, sintônica com isso, mas, ao mesmo tempo, também conseguir ali administrar esse meu próprio território. E aí esse território foi meio mudando. Eu comecei com uma consultoria um pouco mais clássica de governança, de Sim. implementação de governança, sempre mais focada ali, família, empresa, e Tá. menos só governança corporativa pura. Sempre a Mais ligado à família sempre família. estava mais ligada à família. Como Então, eu. então ali eu começo com uma consultoria mais clássica de governança, mas vou migrando para desenvolvimento. E aí eu tive uma sociedade durante o tempo da Escola F, que você conheceu, e hoje essa sociedade se desfez e a gente criou, eu e Marcos, mais recentemente, a Evoa, que é um braço mais focado em desenvolvimento das famílias empresárias. Então, e em especial, vamos dizer assim, a gente não se restringe a esse campo, mas em especial às novas gerações. Essa foi a minha pesquisa de doutorado, com foco no desenvolvimento das novas gerações. O título em inglês é Desenvolvimento da Liderança das Novas Gerações. Tá. Em família, nas suas próprias famílias empresárias, né? Ou seja, como é que você se desenvolve? Qual é o desafio específico de você se desenvolver como líder no contexto da sua própria família? E aí eu venho pesquisando essa temática, e aí também acho que eu sempre gosto de questionar um pouco o que está posto. Então, assim, eu venho questionando muito esse lugar meio passivo, que a nova geração às vezes é colocado, de ouvinte. Eu também venho questionar essa história de que a nova geração pode atrapalhar. Eu acho que as novas gerações de famílias empresárias são ativos, que devem ser valorizados, que devem ser tratados como, né, como potencial, e não como potencial de conflito, mas como potencial de longevidade, de mudança, de continuidade. Então, é um pouco... eu acho que a gente precisa sair da ideia de que os herdeiros, né, vão dilapidar o patrimônio, vão destruir a riqueza da família, e para uma lógica de que essas pessoas têm potencial de vir para contribuir, né? Que lindo. Então, é isso. Você falando, eu também estava me remetendo, eu como ferramenta lá atrás, de que eu queria ter estudado antes de ter entrado na empresa da família, mas minha família não valorizava muito essa questão da educação, tinha que trabalhar.
E eu fui meio como a gente colocou aqui antes de iniciar o podcast, meio predestinado. Não, tem que trabalhar na família, tem que casar cedo, e esse é o seu destino, né? E eu tenho o mesmo nome, mesmo sobrenome, então tenho que honrar ali. E eu, na minha geração, não questionava muito. Ah, é isso aqui mesmo, só que se você perguntasse se eu estava feliz mesmo, não estava. A gente estava lá e meio como você usou a expressão, né? Enquadrado dentro daquele papel que foi colocado para mim. No meu livro eu também questionei muitos herdeiros, no caso de se eles tinham, porque a minha curiosidade começou perguntando se muitas pessoas que estavam hoje trabalhando na empresa estavam lá, que eu identifiquei com 3 fatores, que eu acho que você também pegou bem. Estavam lá em conflito, que é aquele que está lá, mas ele não sabe se ele gostaria de estar, porque ele poderia ter sido médico ou um artista, mas ele foi obrigado a estar lá, então ele estava lá em conflito. Aquele que estava lá por acomodação, que ele fala, poxa vida, eu não me encontrei, eu não tive oportunidade de fazer outra coisa, mas também se eu sair daqui, o que eu vou fazer? Eu estou cheio de benefícios aqui, a empresa paga um bom salário, eu tenho assistência médica, carro bom, nananã. Então esse cara aqui muitas vezes se esconde debaixo da mesa para não atrapalhar, mas muitas vezes é o que acaba atrapalhando porque ele não tem a opinião própria, né? Não tem essa liderança, que é o que você colocou. E o terceiro, que eu acho que é o que você está falando muito bem, que eu queria explorar aqui, é o que tem lá a vocação e o querer, que esse que é o raro, né? Você identificar numa empresa familiar aquele membro que pode ser um futuro líder ali dentro, e muitas vezes empresas que a gente viu lá atrás, né, que tinha esse movimento, não, herdeiro não presta, tira todos, profissionaliza com executivo não familiar. Depois agora teve um movimento, não, herdeiro é bom, tal, vamos profissionalizar com eles aqui dentro. Só que a gente está vivendo um apagão, né, Mariana? Não tem tantos herdeiros mais, a gente está vendo famílias com menos número de filhos, e quando tem esse fenômeno que eu falei, que poucos querem trabalhar na empresa da família. Então eu queria te perguntar, no seu papel agora, né, também com a empresa nova, com o Marcos, que você tem atuado, como você tem lidado com esse jovem e qual está sendo esse desafio de formar, o que você falou, herdeiros e acionistas ativos. Perfeito. Dentro das organizações? Vamos lá. A porta de entrada, vamos dizer. Perfeito. Eu acho que só vou conectar antes até de entrar no como, um pouquinho com esse tema da liderança, né? Eu acho que talvez no passado a gente tivesse mais um perfil ali de uma hierarquia mais rígida, onde você colocava alguém num espaço de poder e a pessoa ia ali exercer aquele espaço de poder e ninguém questionava. Hoje você tem que conquistar o seu espaço de liderança. Mesmo você estando ali como um CEO, se você não conquistou, se as pessoas não têm legitimidade como líder, dificilmente você vai se sustentar naquela posição, né? Mesmo você sendo da família, mesmo você sendo o dono, porque a gente hoje vive num ambiente em que as pessoas querem ser ali motivadas, estimuladas, elas querem ver no líder um exemplo. Sim. E elas precisam ser mobilizadas e motivadas. Então, o espaço de liderança, ele hoje a gente percebe que precisa ser ocupado com autenticidade, com autoria, né? Eu acho que essa é uma noção que traduz mais o que a gente entende como líder hoje do que no passado, aquela figura ali de poder e autoridade apenas, né? Apenas que eu digo assim, bastava estar incumbido ali de um papel ali de poder que você já podia exercer sua autoridade. Então, meu interesse, minha curiosidade era entender como é que se você... E aí usando liderança nesse sentido, de autenticidade, de capacidade de mobilização, como é que você se desenvolve como líder? Quando você começa a trabalhar na empresa da sua própria família, e como é que você conquista esse espaço de autoridade? Certo. E aí tem pessoas que conquistam, tem pessoas que não conseguem, né? Não pelas pessoas, mas pelo contexto, pelo sistema, por uma série de fatores. E aí eu cheguei a gente chegou acho que em lugares parecidos, né? Também identifiquei essa figura que eu chamei do contido, que que não é uma figura, nem uma pessoa, nem uma personalidade, mas é um momento de vida em que, de repente, você está ali, ou em alguma fase da sua vida, você pode estar com uma tendência maior a
a conformar, ou seja, a atender às expectativas da sua família e se enquadrar ali no que a sua família espera. Eu acho que talvez com você, pelo visto, foi uma fase da sua vida. Depois você se deu conta e viu que não era isso que você queria. Né? Então, isso é comum também. Não é que a pessoa vai ficar ali e aquilo ali vai ser o lugar dela para sempre. Né? Mas acontece muito, de fato, com aquelas pessoas que são predestinadas, como você colocou, que já nascem, filho, homem mais velho, vai ser o sucessor. Então, aquela pessoa não consegue nem imaginar, ela não conseguiu nem pensar ao longo da vida outro papel para ela. Verdade. Né? Porque pensar outro papel é quase trair a própria família, trair o pai, né? Muita sensação de culpa a pessoa tem. Sensação de culpa, tem toda uma complexidade. E aí, só para não me adentrar, não me ater demais a esse perfil, você perguntou sobre aquele que, de fato, aquela pessoa que, de fato, deseja, busca, né? Compete por esse espaço. Eu acho que esse me parece ser o espaço mais saudável, né, para formar novas lideranças. Ou seja, você conseguir criar um ambiente de uma competição saudável, para que aquelas pessoas que realmente querem, desejam, têm vocação, consigam ali competir no sentido de um ambiente de competição saudável, se destacar e conquistar esse espaço de autoridade. Eu acho que essas pessoas têm uma tendência a exercer uma liderança mais eficaz, ou seja, elas vão ali serem reconhecidas de fato como alguém que conquistou aquele espaço. Mais autêntica, né? Mais autêntica. E tem o outro lado também, que é no outro extremo, que eu chamei dos rebeldes, que é um pouco o lado, assim, daquelas pessoas que, por alguma situação, elas eram proibidas de trabalhar na família, na empresa da família. Sejam, até hoje em dia, né, recentemente, por serem mulheres, por exemplo. Algumas famílias simplesmente proibiam as mulheres de trabalhar na empresa da família. Que coisa, né? E isso eu vi muito recentemente ainda, casos assim... ainda no século XXI, com toda a abertura, ainda temos enfrentado isso. Exatamente. Então, não só mulheres, mas outras situações em que a pessoa se via proibida e aquilo gerava nela uma sensação de revolta, né? De um sentimento de mágoa mesmo, de rejeição. E aí, normalmente, o processo também não é um processo parecido com a competição saudável, é um processo mais de embate, às vezes, ali, de uma disputa por espaço, ou o contrário, de um afastamento total, de rompimento, né? Então, também uma situação ali, uma posição mais conflituosa. Então, usando esses 3 padrões só para refletir sobre uma possibilidade, né? Várias possibilidades de posição aí nesse sistema da empresa familiar. E você tem, como é que você tem feito essa identificação, esse trabalho pela Evoa? Boa. Aí a gente tem feito um trabalho. Hoje é muito comum, o mais comum é você encontrar, assim, seja às vezes o pessoal, as pessoas que estão à frente do conselho de família, que ali têm a missão de trabalhar o desenvolvimento da nova geração. Olhar os talentos. Né? Olhar os talentos, trabalhar a nova geração. Então, às vezes tem ali uma geração mais sênior que nos procura com esse desejo de criar um programa para a nova geração. Dentro da empresa. Dentro da empresa em company. Legal. Em geral, esses programas são em company. A gente está agora até criando formas deles conversarem mais entre si. Com outras também? Com outras famílias. Bacana. Mas são programas em company. Então, em geral, esses grupos de herdeiros são... tem pessoas com diferentes interesses e perfis. Então, na maioria das famílias que a gente trabalhou até agora, nenhuma delas... Todos queriam trabalhar ou todos não queriam. Geralmente tem um mix de 2 ou 3 que querem trabalhar na empresa, outros que querem seguir carreira... Empreender também. Querem empreender, querem seguir carreira fora. Tem profissões que não tem nada a ver com o mundo corporativo, mas a gente acha importante, e na maioria das vezes isso é muito bem recebido por todos eles, a vontade de poder contribuir, independentemente da profissão que você exerce. Como é que eu posso contribuir? Eu quero participar, eu quero fazer parte. Né? Eu acho que um lado bom da família empresária, porque a gente termina falando muito dos conflitos, dos problemas, é o sentimento de pertencimento, né? Ótimo. Pertencimento é uma coisa boa, você pertencer a um time,
vencedor, né? Aquilo que tem uma cultura, que tem valores. Traz aquilo, orgulho, né, da sua origem, mobiliza, né? Então, assim, o fato das pessoas saberem que elas podem contribuir, mesmo sem trabalhar na empresa, e como é que a gente desenvolve esses papéis, como é que a gente apoia no desenvolvimento, independentemente desse papel em que você quer ocupar nesse sistema da empresa familiar, isso tem sido muito rico. Então, normalmente o programa ele tem uma vertente para trabalhar o grupo, e eu acho que isso é muito rico, sabe? Eles começarem a tomar decisões juntos. Normalmente a partir do desafio que a gente descobre ali no diagnóstico, e o que é que eu faço? A gente trabalha desenvolvimento, mas bebendo muito na fonte da consultoria. Sempre passo por diagnóstico, por entrevistas. A gente desenha o programa a partir da realidade do cliente, dos problemas enfrentados por aquela família. Então, tem até um formato o programa, mas o conteúdo ele vai ser todo vai desenhado. nascendo ali. Vai nascendo ali. Então, a gente desenha uma jornada coletiva e, em paralelo, uma jornada individual. Então, trabalha um pouco ali o indivíduo com PDIs, com mentorias, às vezes indicando também informações específicas e, em paralelo, assumindo alguma missão. Às vezes a gente cria um comitê da nova geração, e a gente vai mediando essas reuniões e construindo ali com eles algum projeto específico que para eles faça sentido naquele momento. Envolvendo tecnologia ou viagens, que eles possam também trazer tendências de fora. Vocês vão adaptando, formando dentro da cultura e valores e os talentos ali. E dos desafios que eles reais ali que eles estão apresentando, exatamente. Eu entrevistei também aqui hoje a Marina Cansada, ela está com um programa junto com a Daniela De Rogatis, você está falando com ela, né? Que é Transitions, que envolve também essas gerações e levar também a olhar o mundo, o aprendizado fora da empresa familiar, trazer mais contexto. Então, bacana que você está falando isso, que eu ia te perguntar como que você vê uma forma de você trazer esses talentos para dentro. Então, esse programa que você está fazendo é justamente identificar esses talentos e amanhã formá-los, né, para serem grandes líderes dentro dos negócios. Exatamente. E acho que formar de uma forma adequada, né? Porque eu acho que a gente termina nos moldes que eu e você, a gente viu tanto acontecer, essa forma de tentar enquadrar no que a família já entende que deu certo, sabe? Então, assim que foi feito, tem que continuar fazendo dessa maneira. E raramente isso vai funcionar para a nova geração, porque não só porque a geração mudou, mas porque os desafios mudaram, o mundo mudou, o contexto mudou, a gente sabe mais sobre como é que se aprende, como é que a importância de desaprender também para aprender. Então, eu acho que é preciso um olhar mais cuidadoso para o que é desenvolver, né? O que significa desenvolver novas lideranças, identificar lideranças na família. E eu acho que eu até não queria deixar de trazer também, para a gente ir finalizando, um tema que eu trago no final do meu livro, desse próximo livro que eu estou lançando, né? Que chama Herdeiros, vai sair pela Companhia das Letras, e tem essa, mais ou menos lá para, acho que a gente está pensando, acho que está programado mais ou menos para agosto o lançamento, e eu intencionalmente usei essa palavra herdeiro. Que é até pejorativo hoje, né? Fala herdeiro, tem gente que não gosta de usar. Mas eu usei intencionalmente, porque eu problematizo um pouco não, bastante também, mas eu acho que tem, no final, principalmente do livro, um convite também à importância da gente pensar de forma crítica também sobre os nossos privilégios, né? Sim. Que sociedade como é que a gente se utiliza, pelo menos, desses privilégios para tentar promover alguma mudança, né? Num mundo menos desigual, né? Um mundo em que a gente consiga conviver com a natureza, né, com o planeta de forma mais harmônica. Então, assim, eu acho que cabe a gente que tem tanto acesso a recursos, a informações, a uma rede de pessoas, de influência, também se atribuir, e eu acho que o líder de hoje, assim, de qualquer empresa, precisa ser alguém que é mais consciente, antenado, né, nisso. dos problemas sociais, do contexto social,
precisa ser alguém que também, de alguma forma, assume responsabilidade em relação a esse contexto, às suas ações, às ações da empresa. Então, eu acho que trazer também, em qualquer programa que você fala com herdeiros, também problematizar o tema do privilégio, ou seja, qual é a responsabilidade que vem junto com o privilégio, né? E aí eu acho que esses isso é uma... desafios da riqueza, né, que a Dani Derrogatz chama, que é justamente trazer um olhar mais atento para que esse jovem, esse herdeiro, vamos falar assim, ele tenha consciência da importância do impacto que ele pode causar positivo, não só nos negócios, mas na sociedade, né, no mundo, porque como você falou, às vezes você está dentro da empresa, você nem imagina quantas pessoas você está impactando indiretamente na comunidade que aquela empresa está inserida, né? Imagino hoje a importância que é ao Grupo Baterias Moura, Grupo Moura, na cidadezinha que começou com o seu avô, né? Com certeza deve empregar muitas pessoas e a gente até olha assim, dependendo, no nosso caso lá, se fechar a empresa da família, praticamente a cidade desaparece, 70% da mão de obra quase que vem da cidade. Então, não é só também o emprego direto, mas as pessoas que prestam serviço para essas empresas no entorno. Então, essa responsabilidade que você falou, acho que é muito importante num mundo que é conectado, né, hoje muito acelerado, e fazer com que eles também possam dar continuidade, mas da forma, como você falou, não imposta, mas da forma deles, né, deles se conhecerem e usar a tecnologia em favor, que eu falo, disruptar o próprio negócio, ou montar um braço de porque o que a gente falou do ciclo de vida da organização, uma hora aquele método de fazer aquele negócio pode acabar, mas a família continua sendo empresária, empreendendo. Então, acho muito bonito, acho que faz parte também do momento, né, de vida que a gente vai tendo, essa consciência, a gente vai se transformando, né? É verdade. E vai vendo quão importante a gente também passar esse conhecimento para esses jovens, né, Mariana? Com certeza. Acho que trabalhar com a nova geração de herdeiros, usando essa palavra, e não discutir a problemática do privilégio, da desigualdade, seria muito irresponsável, né? Acho que eu não estaria ali, assim, até compromissada com o meu próprio propósito, assim. Eu falo que quando a gente se envolve com projetos de impacto, com investimento social privado, não é, pelo menos para mim, não é por bondade, é por egoísmo mesmo. Eu quero que minhas filhas vivam num mundo melhor. Isso. Eu gostaria que elas vivessem num país com menos desigualdade. Então, assim, eu acho que a gente precisa se colocar como responsável por essa mudança, sabe? E principalmente se a gente ocupa esse espaço de influência. Então, eu acho que trazer... eu não consigo hoje, assim, vamos dizer, compreender alguém que está numa posição de liderança e não atua de forma consciente. Eu acho que é incompatível, sabe? Com a posição de liderança, essa consciência social, essa consciência de responsabilidade que a gente tem em relação às ações empresariais, às nossas decisões. Então, eu acho que não tem como fugir do pacote de formar as novas gerações, a gente deixar de tratar dessa temática, né? O papo aqui foi profundo, você viu, eu não usei uma pergunta aqui do script, porque foi maravilhosa a conversa, super densa, importante, atual, e queria que, para a gente ir finalizando aí, depois de 1 hora de bate-papo, que conselho que você poderia dar para esses jovens que estão ingressando, não só na empresa familiar, mas no mercado de trabalho, ou querem empreender, o que você tem visto aí, que eles são, né, uma geração muito... diferente da minha, da sua, né, da nossa, em termos de formação e acesso, que conselho você poderia dar para eles para que a gente possa exatamente construir um Brasil e um mundo melhor? O que me veio à cabeça, assim, de pronto, foi assim, sonhem, Legal. né, mas sonhem e também tomem risco
experimentem, façam. Eu sinto falta um pouco de sonho grande, sabe? Tá. Eu acho que a gente corre o risco, assim, de estar num momento, assim, de uma juventude muito voltada para individualidade, para o consumo, para a imagem. Acho que a gente vai precisar de um movimento aí de sonhar grande, assim, no sentido não necessariamente de fazer grandes mudanças. Eu acho que pequenas mudanças são bem-vindas, mas uma vontade mesmo de realizar, de fazer, e eu acho que a gente vai precisar muito dessa juventude aí mobilizada. Com certeza. Né? A gente tem desafios importantes aí, a humanidade tem desafios importantes aí para as próximas décadas, e essa juventude vai precisar ter coragem para fazer mudanças, sabe? E para fazer mudanças que muitas vezes vão precisar também abrir mão de alguns de seus próprios privilégios. Eu acho que não tem mudança sem passar por isso. Eu acredito, também olho o copo cheio e tenho esperança de que essa geração mais nova vai ser realmente grande e vai construir um Brasil e um futuro melhor. Então você que está nos assistindo, seja você o protagonista da sua própria história. E aqui hoje tivemos um exemplo maravilhoso, uma pessoa muito querida, de uma profundidade enorme, de um tema de extrema relevância, que trouxemos hoje no Family Business Voice. Mariana, amor, foi uma honra, um privilégio ter você aqui, uma amiga, companheira de trabalho aí, e grande educadora também, capacitadora dessas gerações. E te desejo muito sucesso, que a gente esteja sempre junto nessa jornada de ajudar as empresas familiares a perpetuar o legado. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, foi um prazer, um papo maravilhoso, gostei demais de estar aqui. Muito obrigado. Fiquem atentos aos nossos próximos episódios, nossas mídias sociais. Nos sigam no Instagram, no Spotify, no YouTube, agora no TikTok. E aí encaminhe também esse material para quem você gostar e aprender um pouquinho aqui sobre ser você o protagonista da sua própria história. Até o próximo episódio. Um abraço a todos e obrigado pela audiência.